Na aula de hoje, trataremos da separação em camadas. Discutiremos a camada de acesso a dados. O objetivo dessa aula é mostrar como desacoplar o código de acesso a dados dos clientes que utilizam tal código. A ideia é que, ao separar a camada de acesso a dados, ao adicionar um nível de indireção a mais para acessar dados, eu posso separar essa camada de forma que ela possa ser reutilizada por outros clientes. Essa é uma aula intermediária, dado que na próxima aula nós vamos tentar tornar essa camada um pouco mais genérica, evitando algumas repetições. Então, neste slide, temos como exemplo a classe DB exemplo conexão criada na aula passada. Notem que no main dessa classe eu tenho diversos acessos à base de dados livraria. Notem que o cliente dessas classes de acesso a dados, ele precisa saber coisas como a conexão, como quais consultas estão sendo utilizadas, ele precisa manipular result sets, ele precisa chamar as consultas especificamente. E normalmente não é interessante que os clientes façam esse acesso direto. Então, por exemplo, sempre que eu mudar a base de dados, eu preciso atualizar todos os clientes para refletir essa mudança. Então, normalmente se separa todo o código relacionado a acesso a dados em uma classe ou em um conjunto de classes responsável por isso. E os clientes da aplicação acessam essa classe ou conjunto de classes de forma a obter e manter dados persistentes. Com a separação de uma camada de persistência, eu tenho a primeira camada da minha aplicação. Então, eu tenho dados e eu tenho uma camada de acesso a dados. E essa camada ela é utilizada pelas camadas superiores. No caso, a camada de negócios e a camada de apresentação. Então, numa atualização do exemplo anterior, nós removemos o código relacionado à persistência da classe DB exemplo conexão, que é um cliente do código de persistências, e movemos esse código para uma classe chamada clientes DAO. Então, nessa nossa reorganização, nessa nossa refatoração de código, todos os detalhes relacionados à base de dados são tratados pela classe clientes DAO. Notem que agora o cliente DB exemplo conexão já não mais importa classes relacionadas ao pacote java.sql, já não carrega diretamente driver JDBC, não faz conexão com o banco de dados e não executa consultas, ao menos diretamente. Então, no código main, o que eu tenho agora é uma variável chamada CS da classe clientes DAO. E eu crio um novo objeto através de uma chamada ao construtor usando new clientes DAO. E agora, de forma a buscar todos os clientes, o que eu faço é invocar o método buscar todos. Então, para cada um dos clientes que eu obtiver a partir da chamada a buscar todos, eu mostro o código, mostro o nome. Notem que agora este exemplo ele não mostra detalhes de como o acesso a dados está sendo feito. Então, o cliente não se preocupa em saber se esse acesso a dados é em memória, é em banco, é em arquivo, qual é a conexão, qual é o banco. Então, ele não se preocupa com esses detalhes, ele simplesmente se preocupa com as regras de negócio. Cria o DAO e chama métodos para obter ou modificar dados. Continuando com a atualização do exemplo, no exemplo da aula anterior, tínhamos uma consulta denominada delete from clients, ou seja, apague todos os registros da tabela de clientes.
Comumente, nas classes de acesso a dados, eu não tenho métodos para apagar todos os clientes ou todos os registros de uma tabela. Normalmente eu quero apagar um registro individual. Então, para simular essa deleção de todos os clientes, o que eu faço é, eu busco todos os clientes e excluo um a um através do método excluir. Então, cs.excluir, passando o cliente a ser excluído como parâmetro, e exclui um determinado cliente. Notem mais uma vez que a classe dbExemplo conexão já não tem mais o acesso aos SQL diretamente, ok? Ela chama o excluir e o excluir que é responsável por apagar esses clientes. O mesmo acontece com inserir. Notem que o meu inserir agora ele se preocupa com as regras de negócio. Os detalhes da inserção propriamente dita no banco são delegados para a classe clientes DAO e para os seus objetos correspondentes. Então, por exemplo, enquanto na aula anterior nós precisávamos passar os parâmetros especificamente para uma sentença preparada, agora o que a gente faz é, a gente cria instâncias da classe cliente. Então eu tenho as variáveis C1, C2 e C3 que recebem instâncias de novos clientes. Então eu tenho o cliente 1 fulano, 2 beltrano, 3 ciclano, e essas variáveis são passadas como parâmetro para um método chamado inserir da classe clientes DAO. Então, cs.inserir C1, eu estou inserindo o cliente C1 no meu mecanismo de persistência, no caso, banco de dados. A mesma coisa para C2 e para C3. Notem que agora o cliente da classe clientes DAO não se preocupa mais com acesso à base de dados. Eles chamam inserir e o clientes DAO é responsável pela inserção. O mesmo ocorre para alteração. Eu modifico o nome de um cliente chamado cliente 1, então C1 set nome fulano de tal, e passo esse objeto apontado por C1 como parâmetro para um método alterar da minha classe clientes DAO. Então, qual é a pergunta agora? Olha, como é que ficaram os SQLs? Nesse caso, os SQLs foram todos movidos para uma classe de acesso a dados chamada clientes DAO. E cada cliente individual pode ser representado por objetos da classe cliente. Então, eu tenho objetos da classe cliente que são transportados através das camadas de forma a obter dados ou inserir dados em uma base de dados. Então, eles fazem o tráfego da interface para a camada de acesso a dados e da camada de acesso a dados para a interface. Então, se eu tiver camadas intermediárias, eu vou fazer o tráfego interface, camada de negócios, camada de acesso a dados e vice-versa. No nosso exemplo, a gente utilizou ainda uma terceira classe auxiliar para manter os dados específicos da base de dados. Okay? O nome da base de dados, o servidor, o usuário, etc. Notem que aqui ainda a gente poderia, que é uma prática comum, ter utilizado um mapeamento objeto relacional, um framework de mapeamento relacional, que ele ocultaria um pouco mais ainda essa manipulação de consultas SQL. Então a segunda pergunta comum é, mas isso não cria mais classes? Aí a resposta é sim, cria. No entanto, os atributos de qualidade de um sistema normalmente são conflitantes. Então, se eu quero separar interesses, se eu quero estar criando uma maior flexibilidade, normalmente eu vou ter uma complexidade maior global, ok? Eu vou ter mais classes, eu vou ter mais métodos, mas eu vou estar conseguindo separar bem o que cada uma das classes faz, o que ao longo prazo pode me trazer benefícios.
A terceira pergunta é como é que ficaram então as classes de acesso a dados. Então aqui eu estou mostrando uma visão geral dessas classes. A classe clientes DAO, ela tem um método para abrir uma conexão, métodos para inserir, para alterar, para excluir, para buscar todos. E a classe cliente, ela tem simplesmente um código e um nome. Abaixo temos a classe BD, que apenas guarda algumas propriedades, ok? Qual o driver JDBC, qual a senha, qual o usuário, qual a URL de conexão. Então, o primeiro exemplo aqui é como ficou a classe de conexão. A ideia é que eu tenho um objeto que vai ser criado e armazenado numa variável C do tipo connection. Então, eu tento carregar o driver JDBC em memória. Se esse driver não for encontrado, eu mostro na tela, olha, não encontrou o driver na memória. E eu tento obter uma conexão com o banco, utilizando uma URL de conexão, um usuário e uma senha. Notem que aqui eu não estou tratando exceções, eu simplesmente mostro se uma exceção ocorrer, mas não a trato. E retorno a conexão aberta. Notem que posteriormente essa conexão vai precisar ser fechada. O método de inserção na classe clientes.DAO, ele recebe um cliente C como parâmetro, de forma a manipular os dados desse cliente. Então, o que ele faz? Ele utiliza o código do cliente. Então, eu tenho p.setInt passando para o primeiro parâmetro o código do cliente. E como segundo parâmetro, c.getNome, passando o nome do cliente. Então, eu utilizo aquele cliente passado como parâmetro para preencher os valores do código da inserção. Okay? Então, o que eu estou fazendo é, eu estou removendo esse código que antes estava nos clientes do meu sistema e agora estou passando para uma camada de acesso a dados. Então, inserir encapsula as funcionalidades relacionadas à inserção de clientes na base de dados. O meu método alterar funciona de maneira similar. Eu recebo um cliente C que contém os dados a serem alterados. São utilizados os atributos nome e código para atualizar um cliente específico. A consulta é executada, a sentença é fechada e a conexão com o banco é fechada. Notem aqui que se eu fosse tratar especificamente essas conexões, fechamentos de conexões, esse meu código seria um pouco mais complexo. No caso aqui, a gente apenas está tentando exemplificar de uma maneira simplificada como seria para abrir a conexão, executar sentenças e fechar a conexão. Mas provavelmente eu precisaria de alguma coisa um pouco mais sofisticada que isso. O código de excluir funciona de maneira similar. Eu abro uma conexão com o banco, apago um cliente com um código específico. Esse código específico é obtido a partir do parâmetro C, cliente C, que é passado. A consulta é executada e eu fecho a conexão à base de dados. Normalmente, nas classes de acesso a dados, eu também tenho métodos para obter todos os registros de uma determinada tabela. Aqui optamos por usar uma coleção. Então, eu tenho uma collection chamada clientes, que recebe objetos da classe cliente. Então, eu tenho collection cliente clientes igual a new ArrayList cliente. Eu crio uma sentença, executo a consulta para selecionar todos os clientes da minha base de dados e armazeno os resultados em um result set. Aí eu navego nesse result set, crio clientes e armazeno na minha coleção. Ao final da consulta, eu retorno a coleção clientes através do código return clientes. Então o que eu faço? Eu conecto no banco,
Obtenho os dados, monto uma coleção em memória e retorno essa coleção. Então, como exercício de fixação da aula de hoje, eu gostaria que vocês implementassem a classe DBExemploConexão atualizada com a separação do código de persistência para a classe clientes DAO. E provavelmente vocês também vão precisar criar a classe cliente e a classe BD. E a ideia é que vocês façam algumas operações para exemplificar o uso dessas classes. Então eu estou disponibilizando um código de exemplo que eu gostaria que vocês rodassem ou comparassem com o código de vocês. Boa aula!